Graça e paz, irmãos. Hoje iniciamos a nossa primeira turma de escola bíblica, né? Que é a escola sobre a leitura da Bíblia toda, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Essa nossa primeira aula, nós vamos fazer uma introdução sobre a Bíblia, né? O que é a Bíblia, e também sobre o livro de Gênesis, né? Que nós começamos a leitura do livro de Gênesis segunda-feira agora, dia 15. O plano de leitura, para quem quiser, ele está disponível gratuitamente no nosso canal do Telegram. E o link para acessar o canal do Telegram, assim como para acessar nossas outras redes sociais, o YouTube, etc., está lá no nosso perfil do Instagram, Comunidade Discipuladora. A ideia desse planner é que nós desenvolvamos o hábito de leitura diária da Bíblia, né? Que a gente, digamos assim, nos torne constantes, né? Nos tornemos constantes na leitura da Bíblia, né? Que é um hábito essencial, né, para a nossa vida. E a gente sabe que, às vezes, as pessoas têm muita dificuldade. Esses planos de leitura que a gente tem, que é o ideal, você ler a Bíblia toda em um ano, às vezes coloca 3, 4, 5 capítulos para ler num dia, e às vezes as pessoas perdem um dia, 2, já se sentem desestimuladas e abandonam o plano. Esse plano a gente está colocando de uma forma bem devagar, né? A ideia era fazer o projeto Toda a Bíblia em 2 anos, mas a gente viu que talvez seja toda a Bíblia em 3 anos. A gente fez a primeira parte do projeto, um planner de leitura envolvendo os 5 primeiros livros da Bíblia, né, que são o Pentateuco. E está lá, leitura de segunda a sábado. Dia de domingo vai ter a postagem das aulas referente à leitura feita. Tem um link também no nosso link, no Linktree. Se você quiser mandar suas dúvidas a respeito do que você está lendo, a respeito do que foi visto na aula, você pode mandar num formulário que está lá no link. E até a terça-feira seguinte, por exemplo, a aula hoje, você pode enviar as dúvidas até a terça-feira, porque o nosso pastor, o pastor Wellington, ele vai fazer uma live na quinta-feira, via Instagram, depois também vai postar no YouTube, para tirar essas dúvidas, certo? Agora eu vou passar para Gabriel, que ele vai iniciar a aula de hoje. Olá, nessa primeira aula, nós temos como objetivos que você possa ter uma visão geral sobre a Bíblia e do que ela trata, qual é o assunto da Bíblia, entender o que é uma leitura cristã da Bíblia e como estudar as Escrituras, e conhecer alguns aspectos do primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis. Vamos fazer essa leitura de forma natural, conforme os livros estão dispostos na Bíblia mesmo. E Gênesis, além de ser o livro que trata dos inícios, ele é o primeiro livro da Bíblia também. E queremos que você se sinta motivado a ler esse livro magnífico que transforma vidas e que tem tesouros escondidos. Escondidos não, revelados por Deus, na verdade. E que você procure compreender o que você lê na palavra de Deus. Então vamos começar. Você vai poder acessar aí pelo grupo do Telegram, que temos o link do Telegram aí na descrição do vídeo no YouTube, o PDF com os slides dessa aula. Por enquanto não vamos projetar agora no vídeo, porque a resolução é melhor se você acompanhar realmente o arquivo aí no seu computador ou celular. Então vamos começar. Nossa aula vai ter alguns tópicos. Vamos começar dizendo como é a Bíblia, descrevê-la fisicamente. Qual é o tema da Bíblia, quais as características da Bíblia, falar sobre a veracidade da Bíblia, o Espírito Santo e a Bíblia, a formação do cânon bíblico, e aí vocês vão entender o que é cânon, que não tem nada a ver com armas. Vamos pensar um pouco sobre como entender a Bíblia, interpretá-la, e então entrar, e aí essa parte a Paula é que vai falar, na introdução ao livro de Gênesis. E vamos falar aí, uma introdução ao livro de Gênesis e ao Pentateuco, porque o livro de Gênesis é o primeiro dos 5 livros primeiros da Bíblia, chamado Pentateuco. São aqueles livros escritos por Moisés, e isso vocês vão ver logo, logo. E, bom, falar sobre os temas do livro de Gênesis, certo? Para quem foi escrito, quais são as seções, as partes do livro, onde Jesus aparece em Gênesis. Então, vamos conversar sobre a Bíblia, a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. Olha aqui, eu tenho um exemplar da Bíblia. Esse aqui tem espaço para anotação. É de uma tradução, da Nova Versão Internacional. Você tem algumas traduções da Bíblia.
E o que ela é? Olha aqui, essa aqui tem 1.640 e poucas páginas, bem fininhas, porque senão não caberia num livro só. E a Bíblia, na verdade, ela é composta de vários livros, ela não é um livro só. A gente vê isso aqui, mas isso aqui é uma compilação de vários escritos. Bíblia é uma palavra do grego, e está no plural. Quer dizer, livros, ou uma coleção de livros. E é daí que vem a palavra biblioteca. Então, tem tudo a ver. Então, a Bíblia tem 66 livros aqui dentro. Não só livros como cartas, mas a gente fala livros de uma forma genérica, né? Tem mais de 40 autores humanos e apenas um autor espiritual, que é o próprio Deus. E foi escrita ao longo de aproximadamente 1.500 anos. O primeiro livro escrito da Bíblia foi escrito ali por volta de 1400 a.C., o Gênesis. E o último livro, o Apocalipse, foi escrito no final do primeiro século da era cristã. Os 39 primeiros livros da Bíblia são chamados de Antigo Testamento. E os 27 últimos livros da Bíblia são chamados de Novo Testamento. O que os separa é realmente a encarnação de Cristo na história. O primeiro dos livros do Novo Testamento é o Evangelho segundo Mateus, onde ele conta tudo o que Jesus fez quando esteve aqui nesta terra, qual era o propósito para o qual ele veio e até a sua ascensão de volta aos céus. Então, o último livro do Antigo Testamento, que é o livro do profeta Malaquias, ele foi escrito em torno de 425 anos antes de Cristo. E ele foi o último dos profetas que profetizou sobre a primeira vinda de Cristo e também sobre a segunda vinda, a qual nós aguardamos. Há ainda subdivisões dentro dessa divisão maior entre Antigo e Novo Testamento, onde que no Antigo Testamento você tem o Pentateuco, os livros históricos, livros de sabedoria, os livros dos profetas maiores e menores, que tem a ver com o tamanho do livro realmente. E no Novo Testamento você tem ali os evangelhos, são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o Atos dos Apóstolos, que conta o início da igreja, as cartas do apóstolo Paulo, as cartas gerais, que são de outras pessoas, e por fim, o livro do Apocalipse, que fecha então a Bíblia. Mas sobre o que é a Bíblia? Do que a Bíblia trata? A gente pode pensar que são 66 livros, mas eles são todos sobre o mesmo tema. Como você pode dizer que tem mais de 40 autores e conseguir dizer que existe um tema só? Na verdade, todos esses livros, eles contam uma história só, que é a história de Deus e sua relação com o ser humano e o mundo criado. E o personagem principal é Jesus Cristo. Na verdade, a Bíblia é toda sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Tá certo? Então você começa ali na criação do ser humano. O ser humano comete pecado, como vocês leem no capítulo 3 de Gênesis. E a partir disso entra a morte e todo tipo de desgraça no mundo. O ser humano e a criação precisam ser redimidos, precisam voltar a ter um relacionamento com Deus, restaurar a vida, né? Porque a morte entrou com o pecado. E aí você vai ler ali no livro de Gênesis como Deus levanta alguns patriarcas e diz, olha, eu vou criar uma nação a partir de você, ele diz para Abraão, e todas as nações serão benditas por meio da sua nação. E aí vem o povo hebreu, a nação de Israel. E aí na Bíblia você vai perceber toda a história da nação de Israel, o rei Davi, da linhagem do qual viria o Cristo, que é Jesus. E aí você tem os profetas profetizando sobre a redenção em Jesus Cristo, sobre a vinda do Messias, sobre o reino de Deus. E aí você entra no Novo Testamento, e aí vem a consumação de todas as profecias do Antigo Testamento com a chegada de Jesus Cristo encarnado, e aquela história que todos já conhecem,
de que Jesus nasceu da Virgem Maria, em Belém, numa estrebaria, foi posto numa manjedoura e anjos apareceram para pastores. Foi um evento sobrenatural. Teve magos do Oriente que vieram seguindo uma estrela para encontrá-lo. Jesus Cristo, então, viveu uma vida perfeita, foi esmagado e morto por conta de nossas iniquidades, ressuscitou, foi elevado aos céus, reina para sempre e voltará. E aí, quando falo do voltará, eu já estou aí chegando no Apocalipse. Então, quando eu digo que a Bíblia é toda sobre o Evangelho de Jesus, o Cristo, nós temos alguns aspectos. O próprio Jesus afirmou que as Escrituras falam sobre ele. Ele disse para os judeus que o questionavam, está lá em João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ora, o que eram as Escrituras naquela época de Jesus? Era o Antigo Testamento. E ele diz, o Antigo Testamento é sobre mim. E no Evangelho de Lucas, após a ressurreição, ele encontra alguns discípulos no caminho para uma cidade chamada Emaús, e ele começa a revelar a eles tudo nas Escrituras que falavam sobre Cristo. Então, está relatado lá em Lucas 24 e 27, que, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, Jesus expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras, ou seja, no Pentateuco, que os judeus chamam de Torá, a lei, nos livros históricos, nos livros sapienciais e nos profetas. Além disso, eu posso dizer que a Bíblia é o Evangelho de Jesus, ainda que comece com histórias que falam de fatos bem anteriores à encarnação de Cristo. Porém, Jesus Cristo é o Cordeiro morto desde antes da fundação do mundo. Então, o Evangelho de Jesus Cristo já estava escrito antes da encarnação dele. E aí diz aqui, o apóstolo Pedro, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versos 18 a 20, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. E ainda no livro do Apocalipse, no capítulo 13, verso 8, tem um momento em que é citado o livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus Cristo também é um mistério revelado. É aquilo que estava oculto para as gerações passadas e foi revelado na encarnação, e nós podemos ver no Novo Testamento, nos Evangelhos. Então, diz aqui que o mistério que estava oculto nos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo é o cumprimento daquela esperança que a gente vê em todo o Antigo Testamento. E ele é o cumprimento das profecias. O próprio Jesus, em determinado momento, chega na sinagoga, lê uma passagem do profeta Isaías, e ele diz: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Está lá em Lucas, capítulo 4, verso 21. Aproveitando essa questão de dar o endereço das passagens bíblicas, vocês vão perceber na sua Bíblia que a Bíblia está dividida em capítulos, e cada capítulo está dividido em versículos. Não estão divididos necessariamente por parágrafos, mas por versículos. Essa divisão foi feita há alguns séculos. Originalmente, o texto do Antigo Testamento, escrito em hebraico e algumas partes em aramaico, e do Novo Testamento, escrito em grego, não tinha essas subdivisões entre capítulos e versículos. Porém, para a nossa consulta e o nosso estudo, essa divisão foi feita e a igreja, ao longo da história, adotou isso e realmente foi algo maravilhoso. Mas o que podemos dizer, então, sobre o tema da Bíblia? Podemos dizer que a Bíblia apresenta a teologia em forma de história. Ela conta a história do mundo, a história de Cristo, a história do ser humano, a história que Deus escreveu. E essa história contém aí os elementos da teologia cristã.
E podemos resumir essa história em 4 movimentos: a criação, a queda, a redenção e a consumação. De forma ampla, o ser humano foi criado bom, ele sofreu a queda, ou seja, ele pecou, e nisso veio a morte para o mundo. Por isso ele necessitava de um redentor, que é Cristo, o mediador entre Deus e os homens. E aí você tem a redenção com a morte vicária de Jesus Cristo e a ressurreição dele. E a consumação de todas as coisas com o reinado de Cristo e fechando aí com a segunda vinda de Cristo, que é prometida ali em vários trechos da Bíblia, mas especialmente é detalhado no livro de Apocalipse. Certo? Então, criação, queda, redenção, consumação. E nós podemos ver que em cada livro da Bíblia, em cada pedaço da Bíblia, além de você conseguir captar esses elementos de criação, queda, redenção e consumação, você consegue captar até mesmo todos os 4 elementos numa história só. Porque existe algo que os teólogos chamam de interpretação tipológica, que é o que diferencia a leitura cristã da Bíblia da leitura judaica ou da leitura islâmica. Que é o seguinte: aquilo que estava no Antigo Testamento representou um tipo do antítipo, que é o Evangelho, que é Cristo. Então você vê muitas vezes, por exemplo, na história de José, que nós vamos ler aqui em Gênesis, você vê ali um tipo de Cristo, você vê elementos da criação, da queda, da redenção, da consumação, você vê o elemento do mediador. Né? Então, da mesma forma, no Êxodo, quando você vai ver a libertação do povo de Israel, ali do cativeiro egípcio, você tem ali um tipo do Evangelho, um protótipo, vamos dizer assim, algo que aponta para o Evangelho, até mesmo uma profecia do Evangelho. E aí, nós como cristãos temos que ter bem claro em nossa mente algumas características das Escrituras que estão relatadas na própria Bíblia e que são necessárias e suficientes para que creiamos no que está escrito. Se nós negarmos alguma dessas características, meu irmão, você vai abrir uma brecha para perder a sua fé. Não dá para crer na Bíblia se você não acreditar que ela é inspirada, infalível, inerrante, autoritativa e eficaz. E aí vemos algumas passagens bíblicas que eu vou trazer para nós. Lá em Salmos 19, verso 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E lá na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, diz assim, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O autor da carta aos Hebreus diz assim, no capítulo 4, verso 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, quando dizemos que a Bíblia é inspirada, nós estamos dizendo que o Espírito Santo inspirou os autores da Bíblia para que eles escrevessem o que estava lá. Não simplesmente Deus deu uma ideia e a pessoa escreveu como quis. Também Deus não ditou palavra por palavra da Bíblia, exceto ali quando se trata da lei de Moisés, porque ele ditou para Moisés, isso está relatado. Mas Deus conduziu a vida e o contexto daquelas pessoas. Ele falou com aquelas pessoas de modo que elas escrevessem exatamente as palavras que ele queria. Isso é que quer dizer que a Bíblia é inspirada. E isso se chama inspiração verbal, porque é a palavra escrita, plenária, que quer dizer que toda a Bíblia é inspirada. E aí a gente vê que no Antigo Testamento as pessoas diziam, disse o Senhor, ou o Senhor me mandou escrever, certo? Então os profetas falam isso, né? Várias pessoas, os autores geralmente relatam que foi o Senhor que mandou escrever.
No Novo Testamento você tem nos evangelhos as próprias palavras de Cristo. Você tem os apóstolos, como o apóstolo Paulo, o apóstolo João, o apóstolo Pedro, em suas cartas, dizendo: isto é palavra de Deus, isto não é palavra de homem. Ela é infalível. Isso significa o quê? Que a Bíblia não contém erros. Mas não só isso, a Bíblia não contém erros. Ela é inerrante. Quer dizer o quê? Que ela é verdadeira em tudo o que ela diz. Houve, recentemente, vamos dizer assim, há uns 100, 200 anos, algumas correntes teológicas liberais que começaram a questionar tanto a infalibilidade como a inerrância da Bíblia. E diziam: não, a Bíblia contém contradições, contém erros. E aí, a arqueologia bíblica, com aqueles mais de 2.000 manuscritos encontrados desde muitos séculos atrás, mostra que 1/1000 da Bíblia contém alguma divergência significativa entre os manuscritos. E essas divergências não alteram o sentido do texto ou a doutrina bíblica. Então a Bíblia é sim infalível. Mas alguém pode objetar: tudo bem, mas quando a Bíblia fala de fatos da natureza, coisas que envolvem ciência, ela erra. Então ela é infalível, mas só se refere a questões espirituais. E aí a gente diz: não, a Bíblia é inerrante. Nem mesmo quando se tratam de coisas que não são espirituais, a Bíblia erra. Você sabia, por exemplo, que tem uma passagem das Escrituras, lá em Isaías, onde ele descreve o ciclo da água, e sendo que isso foi escrito muito antes da ciência descobrir o ciclo da água. Os arqueólogos têm encontrado várias evidências de cidades, de nomes, de costumes relatados na Bíblia que batem exatamente com a idade do mundo, né, conforme os cálculos que deveriam ser feitos daquela época onde foi escrito. Sabe, a Bíblia não tem contradições, apenas contradições aparentes, porque ela é um sistema como um todo escrito por Deus. Tem mais de 40 autores humanos, mas apenas um inspirador, que é o Espírito Santo. Cremos também que, por conta da Bíblia ter sido inspirada por Deus e ser palavra de Deus, ela é autoritativa. Isso significa o quê? Que para nós, cristãos, que cremos na verdade, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ela tem autoridade sobre nossas vidas, sobre aquilo que nós devemos crer, sobre como devemos agir e pensar. E mais, a Bíblia é eficaz. A Bíblia por si só, quando você começa a lê-la, e o Espírito Santo abre seus olhos e ilumina sua mente, ela transforma o seu coração. Ou, se você não crê e não tem fé, ela eficazmente te manda para o inferno. Então, a Bíblia, como diz aqui, na carta aos Hebreus, que ela é viva e eficaz, e ela discerne os pensamentos e os propósitos do coração. Provas da veracidade da Bíblia. Temos a experiência pessoal. A minha vida era diferente antes de eu ler a Bíblia, e muita coisa mudou sobre a forma de eu pensar, sobre aquilo que eu acredito, sobre a forma de eu agir. Aí você vai dizer: não é suficiente. Eu digo que a ciência também confirma a Bíblia. Eu já citei aí a questão do ciclo da água, tem mais algumas outras passagens bíblicas que falam questões da natureza que foram confirmadas posteriormente pela ciência. Temos a arqueologia bíblica, a arqueologia lá naquela região da Terra Santa, na Grécia, ali no norte da África, já se encontrou vários artefatos que confirmam fatos narrados na Bíblia, personagens narrados da Bíblia. E temos as profecias cumpridas. Eu li que um certo professor de estatística pediu para os alunos calcularem a probabilidade de um determinado evento relacionado ali à invasão babilônica da terra de Israel, que isso é um fato histórico e está narrado na Bíblia. E a Bíblia, ela trata com detalhes, e eles calcularam lá a probabilidade de ser apenas uma coincidência de que a Bíblia retrate aquilo, e aquilo tenha acontecido mesmo em seguida, porque os profetas, na época em que o povo de Israel se desviou, eles profetizavam sobre o exílio babilônico, o exílio assírio, quando aquela naçãozinha pequena de Israel seria dominada por um império babilônico, por exemplo. E isso foi escrito
antes mesmo da invasão. E ele descreve coisas que de fato aconteceram. E aí ele calculou lá, acho que era 1 em 600 bilhões a chance de ter sido, o profeta falou algo e coincidentemente apenas aconteceu. Mas nada disso é suficiente para que você creia na Bíblia. Só crê na Bíblia aquela pessoa que recebeu de Deus o dom da fé. Você pode ter um convencimento intelectual de que, de fato, ali são fatos reais e tal, e mesmo assim não crer, não aceitar. É necessário a fé. E aqui entra a ação de uma das 3 pessoas da Trindade. A Trindade é algo revelado na Bíblia. Deus é um só, mas consiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E temos que falar da ação do Espírito Santo na Bíblia. Vamos ler aqui um trecho da carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versos 10 a 14. Diz assim que o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aqui a gente percebe no início, nos versos 10 e 11, a revelação do Espírito. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, e por isso ele revela aquilo que Deus tem para nos dizer. A inspiração, porque ele diz aqui no verso 13 que não foram palavras ensinadas por sabedoria humana, mas pelo Espírito. E a gente já falou sobre essa questão da inspiração das Escrituras. Que o Espírito Santo, vamos dizer assim, soprou. A palavra lá no grego tem esse sentido de soprar para os escritores escreverem as palavras do próprio Deus. E também o Espírito Santo age na elucidação do texto. Você lê o texto sozinho, sem a presença do Espírito Santo, você não vai compreender. Você vai achar que é um mito, que é uma história da carochinha, o que é algo muito complicado de entender. Mas ele diz aqui que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E aí o Espírito Santo te ajuda a discernir a Bíblia. Mas como foi formado o cânon do Antigo Testamento e do Novo Testamento? Por que não tem outros livros? O cânon do Antigo Testamento foi fechado ali por volta de 425 anos antes de Cristo, como eu já mencionei, o livro de Malaquias. E os sábios judeus, que foi o povo para quem Deus entregou a palavra escrita, eles tinham alguns critérios para aceitar ou não aquilo como escrito, inspirado por Deus, como algo autoritativo, assim, autoridade divina falando. E eles dizem assim, bom, só entra no cânon, só entra na biblioteca da religião cristã, no caso é da religião judaica, porque eles ainda não tinham essa compreensão. Aquilo que foi inspirado por Deus foi escrito por um profeta ou alguém que reconhecidamente tinha o dom de profecia. E aí você vai ver nos quase todos os livros do Antigo Testamento, você tem assim, disse Deus, ou Deus mandou escrever, né? E também algo que foi aceito e preservado pelos israelitas, que são o povo de Deus. Haviam cerca de 12 ou 14 livros, que são chamados livros apócrifos, alguns deles aceitos aí pela Igreja Romana, que foram escritos posteriormente à época dos profetas, que foi essa época aí de 400 anos antes de Cristo, que não temos aí, vamos dizer assim, documentos muito confiáveis da autoria, e os próprios autores ou não dizem que é Deus que está escrevendo, ou dizem claramente que não é Deus que está escrevendo. Além de conter ali contradições com outros livros que claramente são escritura sagrada.
E aí, por isso, esses livros apócrifos estão fora da Bíblia. A gente pode aprofundar isso em outro momento. Vocês podem entrar em contato comigo se quiserem, e eu recomendo alguns materiais. A formação do cânone do Novo Testamento, ela se fechou no primeiro século, enquanto os apóstolos de Cristo ainda estavam vivos. Ora, o Novo Testamento, ele conta o Evangelho, explicitamente e literalmente. Ou seja, o que Jesus fez enquanto estava aqui e antes de ascender aos céus. E conta também aquilo que o próprio Cristo revelou aos seus apóstolos. Portanto, um dos testes para que a igreja, nos primeiros séculos, reconhecesse aqueles 27 livros como escrituras sagradas, é que, primeiro, foi escrito por um apóstolo, ou uma pessoa intimamente ligada a um apóstolo. Segundo, o conteúdo estava em harmonia com a doutrina apostólica. Terceiro, era lido e usado nas igrejas, ou seja, reconhecido pelo povo de Deus. Era reconhecido e usado pelas gerações que se seguiram à igreja primitiva, especialmente os pais da igreja. Então você tem manuscritos antigos daquela época chamada patrística, onde os pais da igreja, que eram os pastores da igreja primitiva, eles diziam, olha, reconhecemos tais e tais livros como escritura sagrada e tal. Até que, em 2 concílios, ali no século IV e V, a igreja reconheceu esses livros realmente como escritura sagrada. E aí, por que então o cânone do Novo Testamento está fechado? Não pode chegar alguém, um profeta, e dizer, olha, eu tenho uma palavra de Deus? Vejam bem, lá em Apocalipse, no último capítulo do livro de Apocalipse, ele fala assim, os flagelos que estão descritos aqui recaiam sobre aquele que acrescentar alguma coisa sobre esta profecia. E aí você vai me objetar dizendo, mas aí ele está falando só de Apocalipse. E por que não ele poderia acrescentar em outras coisas? Bom, aí eu lhe digo que Apocalipse foi o último livro a ser escrito da Bíblia e é o último livro da Revelação falando sobre as últimas coisas. Então, tudo que se acrescentar ao Apocalipse está se acrescentando automaticamente à Bíblia. Além do mais, não há que se falar em escritos apostólicos, sendo que após o primeiro século já não havia, os apóstolos tinham morrido todos. Né? E aí, por fim, falando ainda sobre a Bíblia, eu quero falar sobre alguns princípios de interpretação bíblica, que é chamado de hermenêutica pelos teólogos. Inicialmente, a primeira interpretação bíblica deve ser aquela interpretação gramatical literal, que é a interpretação que se deve dar a qualquer livro. Isto é, o que o autor do texto disse, ou quis dizer. Há cerca de um século, aí, no início do século XX, surgiu uma corrente filosófica que dizia ter ocorrido a morte do autor. Outra corrente filosófica dizendo que ocorreu a morte de Deus. E quando se fala em morte do autor, você está dizendo quem lê, interpreta como quiser. Não é assim. E esse princípio da interpretação gramatical literal busca isso, quer dizer, o que o autor do texto quis dizer, o que ele realmente escreveu aqui. A interpretação da Bíblia deve levar em conta os gêneros literários. Você tem genealogias, você tem narração de fatos históricos, você tem poesias, você tem cartas, você tem parábolas. Cada tipo de literatura deve ser interpretado de acordo com esse tipo de literatura. Eu não posso ler uma poesia e interpretar como se fosse uma narrativa de um fato histórico, por exemplo. Também é necessário conhecer o contexto histórico-cultural de quando foi escrito. Quero dizer, o autor escreveu para alguém em determinada época, num determinado contexto. Isso é importante para o entendimento das Escrituras, porque senão você vai começar a pegar algumas leis que eram somente para o povo de Israel lá há quase 4.000 anos atrás, e vai dizer, por exemplo, que se um filho for mal criado com a mãe e o pai, ele deve ser apedrejado. Não é bem assim. Entenda o contexto histórico, cultural e para quem foi escrito aquilo ali, em que época e qual a validade daquele texto. E mais um princípio
extremamente importante é a interpretação sistemática. Não podemos esquecer que, em última instância, Deus é o autor da Bíblia. Então a Bíblia não pode se contradizer. Cada passagem bíblica considerada em si, ela deve ser considerada no contexto todo. Ou seja, a Bíblia inteira, ela interpreta a si mesma. Temos também a questão da tipologia na interpretação do Antigo Testamento, quer dizer, enxergar o Evangelho de Cristo em cada narrativa ali do Antigo Testamento. Mas, em resumo, você tem aí várias técnicas, princípios para a leitura da Bíblia, mas, em resumo, o que devemos ter sempre em mente é que o Evangelho é a chave hermenêutica da Bíblia. Se você não consegue entender um texto bíblico, leia-o à luz do Evangelho, com as lentes do Evangelho de Cristo. Eu vou passar a palavra para a Paula e ela vai falar um pouco da introdução do Gênesis. E ao longo de todas as nossas aulas, nossa leitura, a gente vai relembrando aí algumas coisas sobre como ler a Bíblia, como estudá-la. Paula, por favor. Foi só um panorama, né, Bia? Então, nessa introdução ao livro de Gênesis, a gente vai partir do conceito de Gênesis, né? Gênesis significa origens ou no princípio, né? Inclusive, a primeira frase do livro de Gênesis é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele é o primeiro livro do chamado Pentateuco, como Gabriel falou, que os judeus chamam de Torá ou Lei. E é um livro, na verdade, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Por isso Pentateuco. Eles relatam a história, né, da criação do mundo, do homem, da queda do homem, né, quando entrou o pecado no mundo, e da forma como Deus escolheu para si um povo para se revelar ao mundo por meio desse povo, né, e esse povo ser o guardião da palavra de Deus, e a partir desse povo também ele revelar a lei de Deus para o mundo, né. Então, assim, chama-se A Lei, mas é também um livro que ele conta uma história revelando a lei de Deus, né. Como já foi dito, né, o Pentateuco, na verdade, é como se fosse um livro só, com 5 volumes. Nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E esses 5 livros foram escritos por Moisés, apesar de que há uma divergência em relação ao final do Deuteronômio, né, quando foi relatada a morte de Moisés. Nos livros históricos, nos outros livros do Antigo Testamento, há referência a esses 5 livros como o livro da lei de Moisés ou o livro de Moisés. E o próprio Jesus falou em João 5,46, referindo, né, o próprio Moisés, disse: Moisés escreveu ao meu respeito. Ou seja, então Cristo estava reafirmando o autor humano, né, do livro, do Pentateuco. Aí, como o Gabriel falou, o autor humano foi Moisés, mas o autor mesmo é o Espírito Santo de Deus. O livro de Gênesis ele cobre mais de 2.000 anos de história, né? E o foco dele, além de relatar a criação de Deus, né, a criação de todas as coisas e do homem por Deus, ele também foca na aliança que Deus fez com os chamados patriarcas, que é Abraão, Isaque e Jacó, né? E a partir do momento também e da promessa de Deus, o foco também na promessa de Deus feita a Abraão de transformar a família de Abraão em uma grande nação. A partir de Êxodo a Deuteronômio, né, o foco dos escritos é em Moisés e na promessa de Deus de fazer de Israel uma nação santa. Seguindo, né, o tema então do livro de Gênesis é a criação de todas as coisas, né? Ele criou Deus os céus e a terra, e aí ele vai do primeiro ao 6º dia criando todas as coisas, a luz, o sol, a água, fez todas as divisões, e no 6º dia, finalmente, os animais, né, da terra, os animais aquáticos, etc., para no 6º dia ele criar o homem, né? Ele também relata a origem do pecado. No próprio Gênesis também está escrito, né, o juízo de Deus, né? Gênesis também relata a eleição do povo de Israel, né, a aliança de Deus feita com esse povo, como Deus se relacionou com esse povo, com o objetivo de que o povo de Israel revelasse às nações o Deus verdadeiro, o único Deus, né? E também revelasse a história da salvação, né? Tanto que Deus fala para Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Está em Gênesis 12, 3, a parte final. A data não se tem precisão, mas como o Gabriel falou, né, foi o primeiro livro escrito, né, da Bíblia mesmo, né, não só o primeiro livro que está compilado, mas o primeiro livro escrito por volta de 1400 a.C., na época em que o povo de Deus estava escravo, né, estavam 400 anos escravos no Egito e estavam iniciando o êxodo, né, para a libertação mesmo do povo do Egito. E o público, né, do livro, Moisés escreveu o livro para quem, né, já usando a explicação que Gabriel deu sobre a forma de interpretar a Bíblia, né? Você tem que se perguntar para quem aquele livro foi escrito, em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, ele foi escrito para os próprios israelitas, né, que estavam deixando, né, o cativeiro no Egito para conquistar a Terra Prometida. E aí ele também tinha o objetivo de ressaltar e de relembrar o povo de Israel que eles eram o povo escolhido de Deus, né? E, em último caso, a gente tem que lembrar também que não só Gênesis, como todos os livros da Bíblia, eles foram escritos para nós, né? Como está em Romanos 15, 4, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, assim, a Bíblia foi escrita por Deus, como o Gabriel falou, né? De Gênesis a Apocalipse, o foco da Bíblia é o Evangelho. O que é o Evangelho, senão a boa nova de Cristo e a razão da nossa esperança? Por quê? Porque ele informa para nós, olha, você, ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, você se rebelou contra Deus, esse relato está descrito, né, logo nos primeiros capítulos de Gênesis. Você não pode se salvar por si mesmo, né? Mas Deus propicia a sua redenção por meio do mediador, que é Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Mas para isso é necessário o arrependimento, nascer de novo, e isso é obra do Espírito Santo. Então é um livro que fala assim, olha, apesar de você estar perdido, de você estar morto nos seus pecados espiritualmente, a razão da sua esperança é Jesus Cristo, porque ele vai propiciar a você a salvação e a vida eterna. Então, tudo que foi escrito foi pensando também em nós, né? Para que nós tivéssemos esperança por meio do que Deus revelou na sua palavra. Quando a gente já começou a leitura de Gênesis segunda-feira, até ontem nós lemos os capítulos 1, 2 e 3. Vocês podem, quem está acompanhando certinho a leitura, mas quem não fez pode buscar entrar em dia, né? Com a leitura não está sobrecarregado, na verdade. O livro de Gênesis é dividido basicamente em duas histórias. Primeiro, a história primitiva, chamada história primitiva, do capítulo 1 ao capítulo 11, em que há o relato da criação, da queda do homem também. E quando houve a queda do homem, a rebelião do homem contra Deus, né, quando o homem duvidou de Deus e quis ser como Deus, né, toda a criação também caiu junto com o homem, né? Então, até hoje, a criação geme, né, esperando a revelação de Jesus. Então, tem a primeira parte, criação, no capítulo 1 e 2 de Gênesis, a queda, relatada no capítulo 3 até o 5, o dilúvio, que foi uma das manifestações do juízo de Deus, né? Na verdade, a criação, no capítulo da queda também há uma manifestação do juízo de Deus, né? Quando Deus criou o homem e deu a ele uma regra, uma lei, que ele poderia comer de tudo e ele iria dominar sobre toda a criação, e que ele não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, ali ele deu a lei e deu também qual era a consequência de descumprir aquela lei, né? Então ele já anunciou qual seria o juízo, né? O julgamento dele. O dilúvio também foi uma espécie de juízo de Deus, na verdade não é uma espécie, foi um dos juízos que Deus manifestou na Terra, né? E ele está relatado em Gênesis de 6 a 9. E depois a dispersão do povo de Deus de Gênesis 10 a 11. E aí a segunda parte de Gênesis, ele conta a história dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, a partir de Gênesis 12. Né? E no final também o destaque para José, né, que, como o Gabriel relatou, é um tipo, né, de Jesus. Ele aponta, né, para a figura de Cristo. Como o Gabriel apresentou no final da exposição dele, um dos princípios hermenêuticos para a interpretação da Bíblia
é a chamada tipologia, né? É de você buscar enxergar Cristo em cada escritura, em cada parte da Bíblia, né? Em cada livro da Bíblia. Por isso a gente vai sempre tentar fazer o exercício de enxergar onde a gente enxerga Cristo em Gênesis. Primeiro que, na verdade, quando Deus cria o homem, ele fala, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, isso é um dos indicativos da Trindade, por isso que a gente diz que a Trindade que Deus é um Deus único, mas que são 3 pessoas, mas que consiste em 3 pessoas. É um princípio bíblico e que está desde Gênesis, né? Em que ele demonstra assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Jesus já estava lá, né, na criação do homem. Como nós podemos enxergar Cristo no livro de Gênesis, né? Além do relato que a gente tem da criação do próprio homem, que Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, nós temos que a história que se iniciou em Gênesis, ela foi cumprida em Cristo. Por quê? No momento em que o homem pecou e Deus exerceu o juízo que ele já tinha determinado, que certamente morrerás, houve a morte espiritual do homem, e Deus o expulsou Adão e Eva do Jardim do Éden. Ao mesmo tempo que Deus fez isso, ele já fez uma indicação da salvação, ao afirmar para a serpente, né, que foi quem conseguiu convencer Eva, né, a desobedecer à ordem de Deus. Ele falou para a serpente que haveria inimizade entre a descendência dela, que é o diabo, a descendência de Satanás, e a descendência de Eva, né, que é a humanidade, somos nós. Então, dessa inimizade, a semente de Eva iria pisar a cabeça de Satanás, né? Então, isso já demonstrava, já era Deus indicando a vitória, né, do homem sobre o diabo por meio da salvação que ele propiciou, né, que ele mesmo providenciou. E quando ele matou o cordeiro, né, matou foi um cordeiro? Agora eu nem lembro se foi um cordeiro. É um animal, porque quando ele criou a terra e tudo que há nela, os animais, as aves, e os vegetais, as plantas e tudo mais, ele deu os vegetais por alimento a todos os seres viventes, né? E não existia a dieta, digamos assim, não existia a morte de carne, né, de animais para que o homem se alimentasse. O homem se alimentava apenas dos vegetais. Mas a primeira morte, então, que ocorreu, né, na história foi desse animal que o Senhor matou, né, simbolizando que a salvação vem por meio do sangue, né? E fez vestes para Adão e Eva, né, com a pele desse animal. Então, isso também já mostrando o sacrifício, apontando para o sacrifício de Cristo na cruz. Outra coisa que a gente pode verificar de Cristo, assim, apontando para Cristo, são que as genealogias que estão constantes no capítulo 5 e 11 de Gênesis, elas são concluídas no Novo Testamento, né, com o nascimento de Jesus. Mateus 1 e Lucas 3, eles fazem a genealogia de Jesus, né, cada um indo por uma linhagem diferente, um pelo lado de Maria, outro pelo lado de José, para mostrar como Jesus descendeu de Adão, né, com o segundo Adão, né, na verdade, e como ele veio também, né, uma amostra para o povo judeu, né, especialmente em Mateus, mostrando como Jesus veio da linhagem da tribo de Judá, né, como foi profetizado. Cristo também é o legítimo descendente prometido a Abraão. Em Gênesis, a promessa da descendência de Abraão, e em Gálatas, o Espírito Santo revelou a Paulo, né, e que expôs isso para nós, que Cristo cumpriu essa promessa feita a Abraão. Ele diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Outra evidência de Cristo em Gênesis
está quando o próprio, no Novo Testamento, em Gálatas também, Paulo fala que todos que são batizados em Cristo são descendentes de Abraão. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Em Gênesis 3:15, né, que é a profecia que eu já tinha mencionado, que refere à vitória final de Cristo, né, sobre a descendência de Satanás, né, a descendência da mulher contra a descendência de Satanás, em Romanos 12:20, está escrito: e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás, fazendo referência àquela profecia, àquela palavra que Deus deu, né, em Gênesis. Outra referência a Cristo em Gênesis, eu não vou esgotar todas as referências, só para... Eu fiz uma lista que essa é a última que eu vou citar, mas existem várias outras, né? A referência messiânica nas bênçãos proféticas que Jacó fez a cada um de seus filhos, né? Em Gênesis 49:10, ele faz a profecia, direciona a profecia diretamente para Judá, falando: o cetro não se arredará de Judá, nem um bastião de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. O termo Siló era interpretado na época, né, como Messias, né? Até que venha o Messias e os povos obedeçam a ele. Então, basicamente foi isso. A gente consultou uma bibliografia que a gente vai deixar o PDF dessa apresentação no nosso canal do Telegram. Então, você pode assistir essa aula. Eu recomendo que, antes de assistir, ou depois, quiser, baixe esse PDF para ir acompanhando, né? E aí aqui vocês vão ter indicação de bibliografia. Existem outras bibliografias também muito boas. Uma coisa que eu ia dizer é que a próxima aula a gente vai abordar a parte da criação e da queda, de Gênesis 1-5, como eu já tinha a primeira divisão da Bíblia. E agradecer, né, a que vocês que acompanharam até aqui, e dizer o seguinte, que em caso as dúvidas que vocês tiverem em relação à leitura e ao que foi dito aqui, vocês podem encaminhar até terça-feira agora, por meio de um link da aba Dúvidas Aulas, que você acessa no Linktree da comunidade discipuladora na nossa página do Instagram. E quinta-feira, nessa semana, teremos uma live com o nosso pastor Wellington para esclarecer essas dúvidas. Então, tem um formulário lá que vocês podem preencher as dúvidas e encaminhar para a gente. E que Deus abençoe. Muito obrigado.